Bom dia, meus caros e minhas caras, vamos aí para mais uma videoaula. Bem, dando continuidade ao nosso assunto sobre racionalização, que a gente já viu nas aulas passadas, eu propus nessa aula fazer alguns exercícios com vocês, perfeito? Vamos lá. Um dos exercícios é o número 2, aí na apostila, da página 60. Esse exercício número 2, ele inicialmente dá dois termos x e y, representado por essas equações, e ele pede para determinar a soma de x com y. Porém, a gente sabe que aqui temos uma fração, né, onde o denominador temos radicais. Então, antes de fazer essa soma de x mais y, você tem que racionalizar essas duas expressões, o x e o y, perfeito? Então, você vai olhar para a sua expressão, né, no caso aqui a gente olha no denominador, temos dois radicais. Para fazer o processo de racionalização dessa expressão, você vai repetir a nossa fração e o fator racionalizante será o denominador da fração, porém com o sinal invertido. Aqui está menos, então vai ficar o que? Mais, perfeito? Então aqui nossa expressão, trocamos o sinal. Aqui era menos, ficará mais. Esse é o fator racionalizante, tanto no numerador quanto no denominador. Esses termos aqui, eles têm que ser iguais, porque isso é igual a 1, para você não mudar numericamente a sua expressão. Agora partimos para o produto. A gente tem duas frações, multiplicamos em linha reta. Joia? Lembrando que aqui no denominador, lembrando daquela regrinha de produto notável, que é o produto da soma pela diferença entre dois fatores, relembrando o produto da soma pela diferença entre dois fatores, você vai colocar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. O primeiro termo aqui será raiz de 6, o segundo raiz de 3. E aqui em cima eu vou multiplicar aplicando a regra do distributivo do chuveirinho, 9 vezes raiz de 6 e 9 vezes raiz de 3, ficando a expressão com essa cara. 9 raiz de 6 vai ficar 9 raiz de 6, 9 raiz de 3, 9 raiz de 3, mantendo o sinal de mais. Aqui, aplicando a regrinha, quadrado do primeiro, raiz de 6 ao quadrado, quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado. A gente sabe que raiz quadrada ao quadrado podemos cortar, vai ficar somente 6 e 3. Olha como vai ficar a expressão. 6 menos 3 é 3. Já resolvi aqui de forma direta. Fiz a subtração. 6 menos 3, que é 3. Então aqui em cima ficou 9 raiz de 6 mais 9 raiz de 3. A gente pode simplificar o 9 aqui, os dois 9 com o 3. Perfeito? Para fazer esse processo de simplificação, tem que ser possível neste termo e neste termo. Perfeito? Senão não poderia. Se aqui fosse 9 e aqui fosse 8, não daria para simplificar os dois por 3, então não era válido. Eu só fiz o processo de simplificação com o meu denominador, numerador com o denominador, desde que os dois termos fossem possíveis. Simplificando essa expressão, fica assim. Precisa colocar dividido por 1? Não, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então vocês deletam e a resposta é isso. 3 raiz de 6 mais 3 raiz de 3. Partindo para y, né, que é dado por essa expressão. A única diferença agora no y é que aqui no denominador a gente tem um sinal de mais. Então, fazendo a racionalização, você vai repetir a expressão como ela é. Fator racionalizante, você vai olhar para o denominador e inverter o sinal. Isso aqui é mais, vai ficar o quê? Menos, como aqui. Observem aí. Então, ficando menos. Aplicando aquela regrinha, né? Diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, como eu fiz aqui, e em cima fazendo a distributiva, né? 9 raiz de 6 menos 9 vezes raiz de 3, perfeito? Olha como vai ficar a expressão, com essa cara. Cortando a raiz quadrada, vai ficar novamente 6 menos 3. Lembrando que em cima aqui tem um sinalzinho de menos, vai manter aqui o sinalzinho de menos. Então aqui ficará 9 raiz de 6 menos 9 raiz de 3. Simplificando novamente, eu posso simplificar os 9 que estão em cima por 3. Tá joia? Lembra que no processo de simplificação, quando você tem radical, você só pode simplificar com o termo que está fora da raiz. O termo que está dentro da raiz, não. Ficará 3 raiz de 6 menos 3 raiz de 3, dividido por 1. Todo número dividido por 1, ele mesmo. Então vocês podem tirar esse do denominador. E aí temos a nossa resposta para x e para y depois da racionalização. Agora eu faço a diferença. Olha como vai ficar mais fácil fazer a soma, de x com y.
x mais y, pega as duas expressões e soma. A gente vê que dois termos eu posso cortar. 3 raiz de 3 com menos 3 raiz de 3 vão embora. Um é positivo e o outro negativo, e eles são iguais, eles se cancelam. Ficou apenas 3 raiz de 6 e 3 raiz de 6. Quando vocês viram nas aulas passadas, na soma de termos com radical. Se o radical é igual, que é raiz de 6 e raiz de 6, vocês vão somar apenas os termos que estão fora. Vão ficando 6 raiz de 3. Essa é a resposta do nosso exercício. Perfeito? Dando continuidade aí. Os próximos eu optei por pegar alguns exercícios da tarefa. Na página aí 145, a tarefa 7. Peguei, ó, que pede para racionalizar as expressões. Primeiro caso que a gente já viu na aula anterior, né, que é o caso mais básico, quando você tem um número e no denominador é uma raiz quadrada, ou seja, o índice do radical é 2. Você vai repetir a expressão para o processo de racionalização e o fator racionalizante vai ser nada mais do que o próprio denominador. Você vai repetir ele, colocar no numerador e no denominador, porque isso aqui é igual a 1 para não alterar o valor numérico da sua expressão. Fazendo o produto em linha reta, multiplicando em linha reta, vai ficar 9 vezes raiz de 12. Raiz de 12 vezes raiz de 12, quanto que dá, gente? Raiz de 12 vezes raiz de 12, vocês vão multiplicar os radicando. 12 vezes 12, 144. Quanto que é a raiz quadrada de 144? É o próprio 12. Então, quando tiver duas raízes iguais sendo multiplicadas, raiz de 12 vezes raiz de 12, raiz de 13 vezes raiz de 13, vai ser o próprio número que está dentro do radicando a resposta. Então, aqui no caso, quem que vai ser? 12. Só colocar 12, perfeito? Então, você vai colocar 9 raiz de 12 por 12. Só que aqui o que eu fiz agora? Um outro parêntese. Eu tive que fazer a decomposição do 12. Olha aqui, ó. Observe. Que eu decompunho o 12. Fazendo a decomposição por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3, 1. Então, a gente tem 2 parzinhos de 12, vai ficar 2 ao quadrado. Colocando aqui, se lembra que o 2 ao quadrado ele pode sair para fora da raiz quadrada, e quando ele sai, ele perde um índice quadrático. Então, substituir aqui, perfeito? Foi isso que eu fiz. Continuando. Opa. Então aqui, 9 vezes 2 vai ser 18, raiz de 3 dividido por 12. A gente pode simplificar o 18 com 12 por 6, né? Então isso vai ficar 3 raiz de 3 dividido por 2. Essa é a nossa resposta da letra C. Eu peguei mais um aí, que é a letra F. A letra F é quando no denominador o radical possui um índice que não é 2, ou seja, o índice não é quadrático, não é uma raiz quadrada. É quando o índice é maior que 2, ou pode ser 3, 4, 5 e por aí vai. Aqui a gente tem um índice 5. Processo de racionalização, você vai primeiro repetir a sua expressão, só que agora o fator racionalizante vai ser o igual que está no denominador, porém uma diferença aqui no índice do radicando. Observe aqui. Vou repetir, só que eu vou esperar, não vou colocar o índice do radicando ainda não, vou ter que fazer uma análise. O índice do radicando aqui neste momento vai ter que ser um número que somado com 3 vai dar 5, para mim poder cortar. O número somado com 3 vai dar 5 por 2. Então eu vou colocar aqui, o expoente do radicando vai ser um número que somado com 3 vai dar 5, então vai ser o número 2. Multiplicando em linha reta, 27 vezes raiz quinta de 3 ao quadrado, e aqui, raiz quinta de 3 ao cubo vezes raiz quinta de 3 ao quadrado. O que a gente faz? Mantém as bases e somam os expoentes. Fazendo isto, vocês vão ter essa expressão. Agora eu posso cortar o expoente do radicando com o índice da raiz. Olha aqui, por isso que eu tenho que escolher com cautela qual que vai ser o expoente do radicando na hora de eu fazer o produto. Eliminei minha raiz, ficou 27 por 3, raiz quinta de 9. Aqui eu levei 3 ao quadrado é 9. Posso simplificar o 27 por 3. 27 dividido por 3, a gente sabe que é 9. Ficando aí ficando 9 vezes raiz quinta de 9. Perfeito? Essa é a resposta da letra F. Só fazendo mais um aí, que é quando a gente tem aqui no denominador soma de dois termos, perfeito? Repete a expressão, e o que a gente faz agora com o fator racionalizante? Só muda o sinal, só que é mais, vai ficar o quê? Menos, perfeito? Aqui ficou fora do lugar, desculpa.
Então vai ficar menos. Aqui é mais, vai ficar menos. Fazendo a multiplicação, né? Lembrando aqui da regrinha. Produto da soma pela diferença. Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos lá. E aqui aplicando a distributiva, a regra do chuveirinho. Ficando como 30 vezes raiz de 30 vezes raiz de 5 vai ser 30 vezes 5. E raiz de 30 vezes menos 2 vai ser menos 2 raiz de 30. E aqui, quadrado do primeiro, quadrado da raiz de 5, menos quadrado do segundo, que é quadrado de 2. O que a gente corta, raiz quadrada ao quadrado, você pode anular. Então, dando continuidade, 30 vezes 5 vai ser 150. E aqui, menos 2 vezes raiz de 30, não dá para fazer nada. Aqui vai ficar 5 menos 4, porque 2 ao quadrado é 4. O que a gente faz agora? 150 eu posso decompor. Posso fazer a decomposição de 150. Olha como vai ficar a decomposição de 150. O único número que se repete aqui duas vezes é o 5. Então eu vou ter um 5 ao quadrado. Ou seja, quando eu coloco isso dentro da raiz, eu posso tirar o meu 5 ao quadrado para fora, ele perde o índice. Quem vai ficar apenas dentro da raiz vai ser o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Substituindo, vai ficar então 5 vezes raiz de 6 menos 3 raiz de 30. O 30 não precisa decompor. O 30 não dá certo. Você não consegue formar dois números que se repetem. Então nem precisa perder tempo. Dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Perfeito? É isso. Bem, pessoal. Então, a princípio, nessa aula era só para fazer uma aula de exercícios, para vocês praticar um pouco mais essa regra de racionalização, que é muito importante. Até mesmo para a próxima aula, o próximo tópico que a gente vai entrar, que é de simplificação de expressões. Eu quero que vocês refaçam esses exercícios aí na apostila, tá joia? Na nossa volta eu vou estar olhando e dando visto. E para a próxima aula, eu quero que vocês façam alguns exercícios aí da tarefa 7, página 145, que é o exercício 1A, 1B e 1G. Apenas 3 exercícios só. Então, a primeira aula vocês vão assistir essa videoaula. Para a segunda, vocês vão refazer esses exercícios que foi feito nessa videoaula na apostila. Na terceira aula, vocês vão fazer essas questões aí da tarefa. Depois feitas essas questões da tarefa, vocês vêm aqui e aqui vai estar o gabarito dos 3 exercícios que eu pedi. Vocês vão conferir para mim, tá joia? Para ver se fez errado ou certo, o que está acontecendo. Isso é importante. Vai faltar alguns exercícios na tarefa, que a gente não resolveu todos. Eu chamo de exercícios complementares. Quem quiser tentar fazer, pode fazer, fique à vontade. Aqui eu coloquei o gabarito deles também. Esses exercícios complementares, lembrando que eles não é obrigatório. Não dá pra gente fazer tudo, entendeu? Por isso que eu seleciono alguns, que eu chamo de exercícios obrigatórios, que eu quero que vocês façam. E esses do quais eu não selecionei ficam como complementares. Apenas quem quiser reforçar o conteúdo, o assunto, para poder estar praticando. E é isso. Até a próxima. Forte abraço.